Nascido em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, estado do Texas, Ricardo Munhoz Ramírez, ele era chamado por familiares e todos que o conheciam como Richard. Ele foi o caçula de 5 filhos de Julián Ramírez e Mercedes Munhoz, mexicanos que emigraram para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Seu pai era um ex-policial da cidade mexicana e possuía um temperamento explosivo, o que muitas vezes culminava em agressões físicas, cuja única vítima era seu filho caçula. Para fugir da violência doméstica, Richard dormia por várias noites no cemitério local. Então ele passa a conviver com seu primo Mike, veterano de guerra. Ele fornece maconha para seu primo mais novo quando esse tinha apenas 10 anos de idade, além de exibir sua coleção de fotos que retratavam horrores da guerra. Em 1973, quando ele tinha apenas 12 anos de idade, Richard testemunhou seu primo Mike atirar no rosto da sua esposa Jessie com um revólver calibre 38 após uma briga doméstica. Então ele se muda para a casa da irmã mais velha, Ruth, e seu marido Roberto, que também forneciam drogas para ele, mais conhecida como LSD. Nessa época, Richard ia pouco à escola, ele conseguiu emprego em um hotel e, para completar a renda, ele cometia pequenos furtos, mas logo foi demitido ao tentar estuprar uma hóspede. A acusação nunca foi levada adiante pelo fato da vítima não ter retornado à cidade de El Paso para testemunhar contra Richard. Após esse episódio, ele ainda foi preso por 2 vezes, sob a alegação de posse de substância ilícita, mesma época em que ele abandonou a escola. Após frequentar cultos religiosos, Richard despertou o interesse pelo satanismo e, aos 18 anos de idade, ele mudou para a cidade de Los Angeles. Durante seus primeiros dias na Califórnia, Richard sobreviveu vendendo pequenas porções de maconha. A essa altura, seu envolvimento com o satanismo cresceu e ele já era um membro da Igreja de Satanás. Passou alguns meses na prisão por furto de veículos, mas logo voltou à rua. Em 1928, Richard entrou na casa de Jane Wilcon, uma senhora de 79 anos, a estuprou e esfaqueou até a morte, além de levar consigo diversos pertences que se encontravam na residência. A polícia colheu marcas de impressões digitais deixadas na janela do imóvel, mas nenhuma outra pista da identidade do infrator foi encontrada. Richard adquiriu um revólver calibre 22 que utilizaria nos vários homicídios que aterrorizaram a Califórnia no ano seguinte. Em 17 de março de 1985, na cidade de Rosemead, localizada no condado de Los Angeles, Richard abordou Maria, uma jovem de 22 anos, na porta da residência. Com seu revólver, ele atirou em direção à cabeça de Maria. Por sorte, o tiro acertou a sua mão. A jovem caiu no chão e se fingiu de morta, enquanto Richard entrou em sua residência e matou seu colega de quarto. Maria descreveu o homicida como um homem alto, usando boné e empunhando uma arma. A única pista encontrada pela polícia na ocasião foi um boné da banda australiana AC/DC, encontrada no exterior da residência. Em 27 de março de 1985, Richard invadiu a casa de Vincent e Maxine. Após matar Vincent com um tiro na cabeça, Ramírez amarrou sua esposa para subtrair os bens com maior tranquilidade. Porém, Maxine libertou-se e, empunhando uma espingarda que estava escondida debaixo da cama, tentou atirar em Richard, porém a arma estava descarregada e Richard a alvejou sem piedade. Os corpos foram encontrados pelo filho do casal. Maxine estava despida, além de ter tido seus olhos retirados e apresentar sinais de ferimento nas regiões da face, pescoço, abdômen e virilha, provocados por uma faca retirada da cozinha do casal. Na região torácica, ostentava um ferimento no formato de letra T. Richard costumava usar óculos escuros em suas empreitadas criminosas. A polícia estava confusa, já que desconfiava de ser um serial killer, mas as vítimas eram diferentes como modus operandi, o que não é comum
já que os assassinos em série normalmente possuem um padrão nas ações. Em 14 de maio de 1985, Richard entrou na casa dos idosos William e Lillian. William foi executado na cama e, após roubar os pertences do casal, Lillian, portadora de necessidades especiais, foi estuprada e espancada, mas teve sua vida poupada e assim foi capaz de descrever as características de Richard. Uma pegada deixada no jardim da residência foi compatível com a pegada deixada em um homicídio anterior, o que confirmou a suspeita de que se tratava de um serial killer. Em 29 de maio de 1985, as vítimas foram Mabel e sua irmã Florence. Ambas foram agredidas com martelo. Pentagramas foram desenhados com batom nos corpos da vítima na parede do quarto onde ocorreu o crime. Florence foi reanimada pelos médicos, mas Mabel não resistiu. O pânico já havia se instalado na cidade de Los Angeles e nas cidades próximas. Os jornais locais atribuíram ao serial killer o apelido de O Perseguidor da Noite. No dia 30 de maio, Carol, de 41 anos, acordou com uma luz de lanterna em seu rosto. Era Richard, que a amarrou e a estuprou enquanto seu filho estava amarrado, preso no armário. O perseguidor da noite foi embora, poupando a vida de Carol e seu filho, que conseguiu se libertar e ligar para a polícia, descrevendo o agressor como um homem alto, de cabelo negro e origem hispânica. Os atos bárbaros prosseguiram nos meses seguintes, estupros seguidos de homicídios, roubos ocorridos em Los Angeles e nas cidades próximas. Finalmente, um padrão começou a ser detectado. Normalmente, o elemento masculino era morto no início da ação e a vítima do sexo feminino sofria abuso sexual e em seguida também tinha sua vida ceifada. Todas as residências seguiam as orientações das autoridades, trancar portas e janelas, além de aumentar a iluminação interna dos imóveis durante o período noturno. O número de armas de fogo compradas na Grande Los Angeles em agosto de 1985 foi superior aos números registrados em qualquer outro período da história da cidade. Em 8 de agosto, Richard matou Elvas com um tiro na cabeça e estuprou sua esposa Sakina na residência do casal. Após esse ataque, Ramirez decidiu sair de Los Angeles e levar sua alma de crime para São Francisco, onde não demorou muito para fazer nova vítima, Peter e sua esposa Bárbara. Peter morreu com um tiro na cabeça e Bárbara, após ser estuprada, também foi atingida com um tiro na cabeça. Apesar de sobreviver, Bárbara permaneceu com graves sequelas. Repetindo o que fez em outras cenas de crime, Richard desenhou um pentagrama no quarto, utilizando um batom. A assinatura satânica chamou a atenção das autoridades de São Francisco. Em uma coletiva de imprensa, divulgaram todas as informações possíveis do suspeito. Isso fez com que Richard retornasse a Los Angeles, mas não antes de desfazer do seu tênis e da arma calibre 22. Ambos foram arremessados na Baía de São Francisco. Novamente em Los Angeles, Richard, no dia 24 de agosto, matou Bill e empurrou e estuprou sua namorada por várias vezes. Ao terminar o ato, ele obrigou a vítima a jurar seu amor por Satanás, e assim ela o fez com medo de se tornar mais uma vítima. Richard já possuía em seu histórico 34 ataques, onde praticou, dentre outros crimes, o número de 14 homicídios. Um vizinho de Bill contou à polícia que avistou um veículo rondando a vizinhança na noite do crime, informando a placa às autoridades. A polícia de Los Angeles verificou que o veículo era uma Toyota 1976 de cor laranja e havia sido furtada. Após 2 dias, o carro foi localizado e, após inúmeras perícias no veículo, foi encontrada uma impressão digital no espelho retrovisor. A impressão digital foi identificada como pertencente a Ricardo Ramirez, mais conhecido como Richard Ramirez. Em um momento posterior, verificou-se que a
Impressão digital era compatível com as impressões deixadas em diversas cenas do crime do Perseguidor da Noite. E no verão de 1985 teve início a maior caçada humana da história do estado da Califórnia. Richard não sabia que seu nome e sua imagem estavam sendo divulgadas, pois ele estava no Arizona, visitando um parente. Um funcionário de uma empresa de ônibus procurou a polícia e informou que Richard havia viajado para a cidade de Phoenix, mas havia comprado uma passagem de volta. A polícia montou um cerco rodoviário, aguardando o retorno de Richard, que ao chegar viu sua foto nos jornais em uma loja da rodoviária. Richard fugiu correndo por 3 quilômetros em direção ao leste de Los Angeles, enquanto mais de 40 viaturas faziam varredura na região. Ao tentar roubar o carro de um morador da região, os vizinhos o perseguiram e o agrediram. Já imobilizado, chamaram a polícia. Então Richard finalmente havia sido preso. Após sua prisão, Richard invocou o seu direito de ficar em silêncio. Durante seu julgamento, não demonstrou em momento algum arrependimento pelos crimes cometidos. Quando ocorria a exibição de fotos das vítimas, ele gargalhava, ofendia os parentes, ria para os familiares das vítimas e gritava frases como "Viva Satã", além de ostentar um pentagrama desenhado em sua mão. Richard exibiu o desenho do pentagrama durante seu julgamento. Ele rejeitou uma série de defensores públicos e aceitou ser defendido por 2 advogados inexperientes. Enquanto isso, um grupo de mulheres passou a comparecer aos julgamentos vestindo roupas pretas. Eram fãs do Perseguidor da Noite. Richard sorriu para os fotógrafos após o julgamento. Em 20 de setembro de 1989, após a oitiva de 165 testemunhas, Richard foi declarado culpado dos delitos a ele imputados e em 7 de setembro de 1989 foi sentenciado à morte na câmara de gás. Na prisão, Richard recebia inúmeras cartas e visitas de fãs e iniciou um relacionamento com Doreen, uma das suas admiradoras, com quem casou em 1996 na prisão estadual de San Quentin. Richard faleceu em 7 de junho de 1903 no hospital da prisão estadual de San Quentin, vítima de um câncer no sistema linfático, enquanto ele aguardava sua execução no corredor da morte. Sua esposa Doreen nunca reclamou o corpo, que foi cremado. Segundo a penitenciária de San Quentin, na data da sua morte, ela já não o visitava mais há 3 anos.